Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à catequese. É muito bom receber vocês, viu? No sábado eu falei com... Acho que eu falei com todos, né? Não é menos o Wagner, né, Wagner? Mas eu vi na mensagem. Viu, né? Sim. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês na catequese e dizer que estamos aí de portas abertas e de coração aberto para poder passar essa temporada aí com vocês, né? Na catequese. Eu me chamo Neuremes, fui eu quem falei com vocês no sábado. Temos a outra coordenadora, Raquel, que no momento ela não pode entrar, mas depois vocês vão poder conhecer pessoalmente. O Jair, que é o nosso outro coordenador, que abriu a sala de encontro aí para vocês, e a Luciana, a catequista, que vai acompanhar vocês, tá bem? Eu quero só falar um pouquinho da catequese, né? Apresentar um pouco a catequese para vocês, assim, como que é a dinâmica da catequese. Acho que tem alguém aí que já participou do primeiro encontro, primeiro e segundo encontro, né? Eu me lembro de você, não sei se foi o Wagner ou se foi a Nilvana que fez o primeiro encontro junto com o Luciano. Fiz lá na igreja. Foi você, Nilvana? Eu e Nilvana fizemos lá na igreja, foi uma primeira vez lá na igreja. Isso, Eu né? também. Legal. Então, a catequese de adulto... Vamos só da apresentação. Foi a apresentação, né? Isso. Então, aí, assim, eles devem ter falado um pouco para vocês da dinâmica da catequese, se apresentando. Então, vamos se apresentar, né? Eu já me apresentei, meu nome é Neuremes. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, falar, estamos aqui. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Raquel também. Podem se apresentar. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Loiane. Eu sou contadora. Eu e meu noivo decidimos fazer esse sacramento, né? Porque nós só tínhamos a primeira comunhão. E nós vamos nos casar agora. Então, a gente entendeu todos os sacramentos que a gente precisa ter e identificamos que a gente não tinha. Por isso que nós estamos aqui para fazer, né? Para preparar. Muito bom. Boa noite, meu nome é Vinícius e o objetivo da Crisma é o que a Loiane já colocou. Não sei se vocês querem saber algum detalhe, tem que falar algum detalhe a mais, mas... Tem alguma regra? Não tem regra não, Vinícius, é muito tranquilo. Não, tem não. Mais alguém? O meu nome é Wagner, moro aqui no Jardim Botânico, próximo aqui à Igreja Santa Clara. Eu e a Rose, nós vamos nos casar, eu acho que em outubro, né? Então, fazendo os sacramentos aí para tudo dar certo. Igual a gente. Muito bom. Então, Luciano? boa noite. Chamo Luciano, sou casado com a Nilvana. Até explicar, nós estamos agora nesse momento aqui em quartos isolados, porque eu posso ter tido contato com uma pessoa aí com essa doença aí que é a Covid. Nós estamos mantendo isolamento social, somente por precaução, só para não ter a dúvida de contaminar o resto da pessoa da casa. Mas eu e a Nilvana participamos do primeiro encontro, nós somos casados no civil, nós queremos a nossa vontade. Eu tenho a primeira comunhão, já, a gente vai fazer a Eucaristia, a Nilvana não tem, para a gente formalizar nosso casamento na igreja, posteriormente. Moramos aqui no Jardim Mangueiral, próximo aqui da igreja, e sempre, antes da pandemia, a gente sempre ficava lá no domingo na igreja. Agora, por causa dessa pandemia, nós estamos mantendo mais isolamento. Bacana. Então, Boa noite a todos. Estão conseguindo me escutar? Normal? Sim. Como meu marido já falou, nós somos casados
no civil e ele entende muito bem, assim, toda a dinâmica da igreja, tudo, e como eu não fiz a primeira comunhão, e a minha família é muito grande, né? Eu sou a 16ª filha de uma família bem gigante do Nordeste, e aí, assim, a minha família tem todas as religiões, e eu sempre gostei de estudar, assim, todas, né? Mas agora a gente resolveu que nós queremos aí fazer, pelo menos eu decidi que eu quero fazer a primeira comunhão, quero entender melhor como funciona, né, a Igreja Católica e também ter a bênção, né, já que nós resolvemos nos casar no civil, ter a bênção de Deus também, para que Ele abençoe o nosso casamento na Igreja Católica. Amém. Então, gente, desculpa não ter colocado a câmera, eu estou com um probleminha aqui no meu notebook, desde hoje de tarde, mas em breve eu me apresento pessoalmente, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a gente vou ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Eu sou catequista, né, da Crisma, junto com a Luciana, do Crisma de Jovens, na verdade, né, nós temos hoje 3 turmas de Crisma. Eu e a Lu, a gente cuida da Crisma com jovens entre 14 e 18 anos, mais ou menos, a gente até 17 anos, na verdade, 18 anos já tem uma segunda turma de Crisma. E é isso, e hoje eu estou aqui dando suporte operacional para a Neurendes, para a Luciana, no que eles precisarem. Como vocês puderam ver, os nossos encontros são gravados, porque a gente coloca disponível também no canal do YouTube. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre algum tema, sobre algo que foi discutido, vai estar disponível lá no nosso canal, que logo em seguida a gente passa para vocês tudo direitinho, tá bom? Boa noite, eu sou a Luciana. Jailson já falou que a gente faz a catequese junto, né? Sou catequista desde, acho que 2009. E foi sempre assim, crisma e adulto. Então, a gente vai ficar junto, a Neurenes vai dizer, assim, mais ou menos o tempo, porque vocês estão começando agora, né, em agosto, e a crisma já vinha vindo. É a mesma crisma, vocês vão se crismar ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer um equilíbrio, para vocês se equilibrarem, para vocês ficarem juntos com os outros, apesar de talvez quantos encontros, uns 10 encontros a menos, talvez, uma coisa assim, mas a gente vai equilibrar isso e vai colocar vocês no mesmo nível, até porque, como vocês são adultos, é diferente dos meninos, porque os meninos, eles às vezes fazem porque a mãe manda, tem umas coisas assim. E os adultos não, eles estão exatamente aqui porque decidiram, porque querem conhecer, é diferente, a maneira até de abordar também é diferente, né? Então, eu espero que a gente tenha uma comunhão, assim, né? Vamos dizer assim, uma palavra da igreja, comunhão, a comunhão entre nós, assim como é com os meninos, que a gente se diverte muito também com aqueles meninos, né, Jailson? A Jailson está com coisa fechada. Mas a gente se diverte com os meninos. Os meninos têm vergonha de mostrar o rosto. A gente ri muito com eles. Eu sou envergonhada. A nossa turma de crisma no domingo, a nossa turma de crisma no domingo tem 22, 23 jovens conectados, né, online com a gente. Quando um deles coloca a câmera, é muito, entendeu? Mas, de toda maneira, a gente ri com eles, porque eles falam no chat, eles não falam nada, assim, falar, né? Mas no chat eles põem um monte de coisa, e dizem que... Aí eu perguntei para eles assim, mas vem cá, na hora que vocês estão na aula também é assim? Vocês não aparecem? Porque agora a aula é online, né? Vocês não aparecem? Não, nada, a gente acorda e vai com a cara mesmo amassada, imagina se a gente vai mostrar a cara, a gente se... Então, eu espero
que a gente se divirta aqui também e também aprenda, né? Vamos ficar junto esse tempo. E aí a Neurênis vai falar um pouquinho mais só sobre o tempo, como é que a gente divide, ela, assim, para vocês se equipararem, né? Ok. Então, como eu falei, né, vou falar um pouquinho sobre o nosso tempo da catequese. A catequese de adulto, geralmente, ela dura 1 ano, né? 1 ano não, 11 meses, né? Mas vocês vão passar 9 meses aí com a gente nesse encontro, começando a partir de hoje. Porque, assim, o sacramento, ele está previsto para março e abril, né? Pode ser que essa data mude? Pode, porque a gente depende muito da arquidiocese. Por conta da pandemia, teve muitas mudanças, né? Então, assim, até esse período... Por isso que a gente também conseguiu rever o caso de cada um de vocês, quando eu ligava no sábado explicando por que eu estava ligando, que queria ver como que a gente ia ficar com a catequese, tudo. Foi por esse motivo, né? Porque os sacramentos que seriam para esse ano, no final do ano, eles vão acontecer lá para março e abril, né? Então, assim, é um período bem, um pouco corrido, né? Para poder ver tanta coisa que a gente vai ver, mas são de extrema importância para a catequese, para vocês que estão aí em busca do sacramento, em busca de conhecimento. E eu espero que a gente permaneça, né? Que vocês... que a gente tenha toda terça-feira esse encontro aqui, a Lu está aí disponível, ela que vai acompanhar, vai ministrar todos os encontros com vocês. Eu vou estar aqui presente também acompanhando, né? E aí é isso, né? Se tiver alguém que nesse grupo aqui ainda não foi batizado, eu acho que a Nilvana que não é batizada, né, Nilvana? Não sei se você me falou disso. Eu sou batizada, sim. Né? Sim, eu levei a minha certidão de batismo. Uhum. Tá bom, então. Então, você não tem a primeira comunhão, né? Isso, eu não tenho primeira comunhão, Exato. E alguém mais aqui do grupo é batizado ou não? Ou todos já são batizados? Eu sou batizado e tenho a primeira comunhão. Tá bom, isso é muito bom. E no decorrer dos nossos encontros, a gente vai colocando para vocês essa questão, né, dos sacramentos, assim. Eu desejo muito que vocês descubram na catequese que o sentido de fazer uma catequese não é unicamente só para o matrimônio, né? Que vocês descubram o verdadeiro sentido do matrimônio e Cristo na vida de cada um. Porque é muito bom quando a gente vai procurar e que a gente descobre que eu fiz a catequese durante 9 meses ou 11 meses, e lá na catequese eu descobri que o sentido da catequese não é só para eu me casar ou ser padrinho, né? Que a maioria das pessoas, quando elas procuram a catequese, é porque eu quero ser padrinho, eu vou ser padrinho do meu sobrinho, e aí eu não tenho sacramento, que a igreja exige hoje, né? Então, assim, vocês, desejo do fundo do meu coração que vocês tenham realmente um verdadeiro encontro com Cristo. E as dúvidas que vocês tiverem, tudo que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição para ajudá-los, tá bem? Um ótimo encontro aí para todos. Ok. Um abraço. Eu vou estar aqui também com vocês, mas a Luciana agora vai dar continuidade no encontro. Jailson. Tá bom? Estou aqui. Jailson, por favor, faça a oração. Claro. Posso fazer isso. De início, a gente sempre coloca as nossas intenções, né? A intenção desses encontros, se a gente tem alguma intenção, normalmente a gente pede por alguém, por algo, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se vocês gostariam de colocar essa oração inicial em intenção de algo ou de alguém. Eu posso colocar? Claro. Eu quero colocar a nossa oração inicial por todos vocês que estão aqui hoje presentes na catequese. Quero colocar por toda a catequese, né? Todos os nossos catequistas, familiares. E quero colocar também o Padre Ulisses, lá da Samambaia, que faleceu ontem. E as outras pessoas que estão
doentes nos hospitais, aquelas famílias que perderam algum ente querido por Covid-19, né? Que Deus possa confortar os corações de cada um deles. Amém. Alguém mais, gente? Então, vamos começar o nosso encontro fazendo a oração que o Pai nos ensinou, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Santificado seja venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nos céus. O nosso de cada cada dia dia nos nos dai dai Olha hoje, perdoai as nossas ofensas, essas assim assim como nós perdoamos são que o Senhor tem dito. quem nos tem não ofendido, deixeis cair Em não tentação, deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Do vosso Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom encontro a todos. E eu vou estar aqui no mudo, vou deixar desabilitado o nosso som, mas se precisarem de alguma coisa, estou disponível, tá? Ok. Obrigado, gente. Então, vamos lá. A gente tem um tipo de um programa para cumprir. E eu, como disse para vocês, vou tentar equiparar todo mundo, né? As duas crismas. Aliás, tem mais de duas, tem 3 crismas. Tem... Não, 3 crismas. Crisma 1, crisma 2, crisma 3 e agora vocês. Vocês são adultos. Só Ah, um minutinho, rapidamente, gente. Uma das coisas que a gente coloca, até para não interferir no som de quem está apresentando, é que, assim, durante o momento em que a Luciana estiver conduzindo, vocês, por favor, coloquem no mudo, e à medida que ela solicitar que vocês falem, ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês habilitam o áudio e entram em contato, tá bom? ok. Obrigado a todos. Então, é porque às vezes dá interferência, né? Crisma 1, Crisma 2, Crisma 3. Tem outros adultos. E vocês, porque tem outros adultos. E aí, então, eu estou olhando aqui eu estou olhando para o lado, porque eu estou olhando o cronograma aqui que a gente tem. Então, tem coisas que nem vai ter mais o que fazer com elas. Por exemplo, campanha da fraternidade. Não tem mais, já passou a campanha da fraternidade. Então, eu olhando aqui, eu resolvi que a gente vai começar do começo. E o começo é uma explicação, primeiro, simples, mas é uma explicação necessária. Imaginem que nós vamos tirar uma foto, uma fotografia, mas não de celular, uma fotografia de máquina de fotógrafo. Quando o fotógrafo tira a fotografia e ele revela, ele vai por um lugar fechado, escuro. A revelação é feita assim. Esta palavra revelação é a mesma palavra que a gente tem na teologia, a palavra revelação. E quando a gente tem a foto, quando a gente tira uma foto, é de uma coisa que está acontecendo e que fica registrada ali, e que quando a gente vê o negativo a gente consegue ver, a gente faz assim na claridade, vê um pouco, porque ele é escuro, né? Mas a gente vê alguma coisa, e quando se revela a foto, sai aquilo que foi o objeto do nosso desejo ali de fotografar naquela hora. Então, a revelação comum de filme, desse tipo de filme, indica que aquela coisa ali estava acontecendo, ficou meio oculta na hora de ver o negativo, e depois ela foi explicada, clareada, ficou visível, vamos dizer assim, na hora que a gente tirou a foto. Quer dizer, na hora que a gente revelou a foto. E a revelação, o que a gente chama, então, de revelação na teologia, é exatamente isso que estava
no ar que todo mundo imaginava que existia, mas que ainda não tinha tido uma revelação. Antes da revelação divina, da revelação de Deus, que se dá na Bíblia, a revelação de Deus se dá no Antigo Testamento para os judeus. Ela começa lá em Abraão. A revelação que vai começar, a gente tem 2 livros, vocês se lembram na missa que geralmente, durante a semana, a gente lê um livro, um salmo do Antigo Testamento, geralmente também uma leitura do Antigo Testamento, depois a gente vai para o Novo Testamento com o Evangelho. São 2 testamentos, que a gente também pode chamar de aliança, 2 alianças. Então, a revelação, ela começa quando Deus percebe, claro, Deus sempre existiu, uma maneira mais fácil da gente apresentar, que os homens o buscam, os homens estão buscando a Deus. Os homens todos, através da filosofia, através das religiões antigas, né? Eu estou falando das antigas agora, de antes de Cristo, porque o Cristo aparece no Novo Testamento, eu estou falando de um tempo antes do Antigo Testamento ainda, quando os homens buscavam a Deus, até, por exemplo, achando que era alguma coisa da natureza, um trovão, o mar. Imagina que eles não tinham nada do que a gente tem hoje, homens em cavernas, e de repente, um raio, e o que é aquilo? Então, eles se remetiam às forças da natureza como se fossem deuses. E, na verdade, não são deuses, são coisas da natureza, a gente está falando, é natural, são coisas que estão aqui, que a gente tem hoje em dia, e continuam existindo, mas são coisas da natureza. Então, Deus resolve se revelar. Essa palavra revelação é essa mesmo, revelação, a mesma da foto. Ele resolve se revelar. E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai se revelar? Ele vai inspirar, naquela época não tinha esse nome Espírito Santo, mas é o próprio, porque Deus sempre foi um trino, mas até aquele momento não se tem isso ainda. A questão do Deus trino a gente tem com Jesus Cristo, é ele que vai dizer que é Pai, Filho e Espírito Santo, não é naquela época, mas ele sempre foi, sempre existiu, porque você não pode separar Deus. Deus é 3, são 3, por isso que é difícil de entender, são 3 pessoas e um único Deus. Então, a gente não tem essa figura ainda do Espírito Santo naquela época, mas a gente crê, o cristianismo crê, que aqueles homens, no início da Bíblia, e todos eles que vêm vindo do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o Novo Testamento a gente conhece melhor, os evangelistas, Paulo, Pedro, que também escreve, João, que é evangelista, mas também escreve cartas, Tiago e etc., todos esses, eles fizeram o que fizeram por inspiração divina. Então, esses homens que começam a Bíblia, que estão lá no início, que são aqueles que vão escrever a Bíblia, são homens que foram inspirados por Deus. Então, a gente pode, inclusive, dizer que foi o próprio Deus que escreveu, uma vez que ele usou aqueles homens como instrumento e inspirados por ele. Então, ele vai fazer uma história. Essa história é uma história que a gente crê. Essa história não é uma história igual àquela que a gente estuda no colégio, com datas perfeitas, com, tipo, nós aqui, data de independência, data de república, data disso, daquilo, como a gente está acostumado na escola. Porque essa história é a história feita por homens. A história da Bíblia é uma história feita por Deus. Então, é uma história para a nossa salvação. Ela tem passagens históricas que são reais, principalmente no Novo Testamento, ninguém tem mais dúvida de que Cristo existiu, mas no Antigo a gente não tem, foi há tanto tempo que, às vezes, existem ali passagens, dizem que existem algumas históricas ou geográficas que não batem lá, mas isso não faz a menor diferença, porque a Bíblia não foi feita para passagem histórica, nem para passagem geográfica, ela foi feita para a salvação do homem. E o que é a salvação do homem? A salvação do homem é viver a vida divina. A gente não vive a vida divina, a gente vive a vida humana. E a salvação do homem é viver a vida divina. É aqui que a gente vive a vida divina? Não. Aqui a gente
começa a viver a vida divina. Nós estamos dentro da igreja, então eu tenho que falar como religião católica. Para a religião católica, cristã católica, a gente começa a viver a vida divina no nosso batismo. Nós nascemos criaturas, como todas as outras criaturas, e o batismo nos faz filhos adotivos de Deus. Mas, de toda forma, ainda que não haja nenhum batismo, nós, seres humanos, e todos os seres humanos, são imagem e semelhança de Deus, porque é bíblico. Está nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, a nossa imagem e semelhança de Deus. Quando Deus faz o homem, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. O batismo é depois, é já com Jesus, é uma história mais para frente do que essa que eu estou falando agora. A que eu estou falando agora é exatamente a introdução da Bíblia, o livro do Gênesis, o primeiro livro. Até aí eu vou pegar a Bíblia aqui um minutinho, só um instante. Ela não está no lugar onde deveria estar, porque aqui está em obras, está aqui embaixo, eu fui lá, ela está lá, está aqui. O primeiro livro da Bíblia, que eu falei para vocês, ela é dividida em duas alianças. O testamento também pode ser aliança. Por que duas alianças? Porque vocês estão acostumados a ouvir, vocês vão à missa, e estão acostumados a ouvir, na hora da consagração, que o padre, ele coloca as mãos sobre o cálice, antes, primeiro é o corpo, depois o sangue de Cristo. Ele coloca a mão sobre os cálices, ou cálice, melhor dizendo, não só, e ele diz que Jesus dá de beber aos seus discípulos, né? Esse é o cálice do meu sangue, mas ele fala, o sangue da nova e eterna aliança. São duas alianças. A primeira aliança é a que ele vai fazer com o povo judeu. Mas é Deus. A gente ainda não está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Essa primeira aliança, que é feita com o povo judeu e é comemorada por esse povo judeu, é essa mesmo que eles comemoram na Páscoa. Os judeus também têm Páscoa. E os judeus, na época de Jesus, Jesus é judeu, e todos os que estavam ali eram judeus. Os únicos romanos eram Pilatos e os que ali mandavam no território, porque o Império Romano mandava naquela época. Então, todos são judeus. Na hora em que alguns gritam crucifica e os outros gritam não crucifica, é que eles vão se separar em termos de religião, mas não em termos de nação. Eles são da nação judaica, eles estão ali dentro. E eles, então, os que são a favor de Cristo, de que ele não morresse, se tornam os cristãos, embora de nação judaica. E os que falam crucifica e são a favor da crucifixão, são os judeus, e que até hoje são aqueles que ainda não acreditam que Cristo é o Messias. Esses que não acreditam que Cristo é o Messias, eles têm a Páscoa. A Páscoa deles é uma Páscoa ainda de expectativa do Messias, diferente da Páscoa cristã, que tem toda a sua Páscoa voltada para a paixão de Cristo e a ressurreição. A paixão de Cristo, paixão, essa palavra significa sofrimento. Ela vem do latim, não é paixão de ficar apaixonado, como a gente diz no dia a dia, né? Ela significa sofrimento, significa passione. E essa palavra significa, então, os 3 dias, a paixão de Cristo, que são os 3 dias, olha os cachorros gritando aqui, são os 3 dias e mais a ressurreição. Ai, meu Deus, espera aí que eu vou ter que tirar eles. Agora começa essa gritaria. Tá em casa tem essas coisas, né? Senão nem eu me concentro. Espera aí.
Pronto. Então, hoje, os judeus hoje, eles têm a Páscoa deles, é perto da nossa, inclusive, muitas vezes, e eles celebram o quê? Nós vamos chegar lá, vamos fazer um resumo do Antigo Testamento, mas eles celebram uma passagem que existe no Antigo Testamento em que eles estão encurralados, eles estão fugindo dos egípcios, e se encurralam numa praia, vamos dizer assim, uma praia que tem um morro, não tem mais para onde ir, um lado é morro, o outro lado é mar. E aí, e agora? Então, o mar se abre, essa é a passagem, o mar se abre e eles ultrapassam, e os egípcios, então, a água vem e eles morrem afogados, os egípcios. Essa é a passagem que eles comemoram na Páscoa. Então, essa é uma aliança que Deus vai fazer com esse povo, porque esse povo biblicamente, o povo eleito. Eles são chamados de povo eleito. Eles foram eleitos por Deus para trazer o Messias. O Messias é judeu. Jesus é judeu. E eles são chamados de povo eleito, mas eles se dividiram naquele momento. Então, a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, se remete a esse povo que naquela época, e ainda hoje, os que continuam sem acreditar na messianidade de Jesus. Né? Então, o que tem na Antiga Aliança? A Antiga Aliança é para um povo, a Antiga Aliança diz para eles que eles vão para a Terra Prometida. Então, ela tem geografia, ela tem a parte histórica, e ela é territorial, porque ela é humana, apesar de ser uma aliança que Deus fez com os homens, ela ainda está centrada dentro da história deles, da terra deles, da geografia deles. Ela não tem a característica ainda de eterna. Ela está centrada no povo eleito. Quando Jesus chega, a aliança vai se abrir para todas as pessoas, desde o primeiro homem até o último. Então, ela sai do mundo dos judeus, entre aspas, sai não, continua, mas ela se abre para todos os povos. Enquanto antes era só com os judeus, agora é uma aliança com todos os que creem, porque é bíblico. Aquele que for batizado e que crê será salvo. E aquele que não crê, não é que não for batizado, é aquele que não crê será condenado. É bíblico. Então, ele abre, o Cristo é o Salvador dos homens, de todos os homens, e ele, então, vai dar a vida, que é a paixão, que é o que é a Páscoa cristã, é a vida dada por ele pelos homens, e no domingo a ressurreição. Por que a ressurreição? Porque a ressurreição, junto com o batismo, é que vai fazer com que todos os homens que creem possam se religar de novo a Deus, que isso foi cortado, a gente vai ver, com o pecado original. É a ligação eterna, e agora é eterno. Resultado, todos os homens, sem exceção, porque aí aproveita os que já morreram. Não são só os que estão vivos, são todos, sem exceção, não tem exceção. Desde o primeiro até o último a gente não sabe quem é. O primeiro, biblicamente, o nome dele é Adão. O último, não sei quando é que vai nascer o último. Mas ele também está dentro da eterna aliança, ela é uma aliança eterna. Só que esta aliança, como é que a aliança agora se manifesta para o homem? Cristo dá a vida por todos. Porque o que aconteceu? Por que teve que ser assim? Porque Deus quis que fosse assim. Essa é a primeira resposta. Porque é assim porque Deus quis que fosse assim. Mas quando você faz um estudo um pouco, para entender um pouco mais, você vê ali que no início, em que ele cria, que aí é o Gênesis, que é o primeiro livro é um dos mais importantes, o primeiro, e o último também, que é o Apocalipse. São os dois que falam do início e como será o final e os novos tempos.
E os evangelhos, evidentemente, que estão acima de tudo. Mas esses dois são de profunda importância para a gente entender as coisas. Então, no primeiro, que é o Gênesis, estou aqui na primeira página do livro, da Bíblia, vai falar sobre a criação do mundo. E aí, a gente vai vendo que ele cria tudo. Luz, águas, terra com verdura, ervas. Os luzeiros do céu são as estrelas, o sol, a lua. Os animais da água, os animais da terra. E ele vai criando. E ele vai dizendo, e é o próprio Deus aqui, que tudo era bom. Quando chega no final da criação, o último que vai ser criado é o homem. E o homem aqui não é o homem, não é o macho, é a humanidade. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. A imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é uma coisa que o homem não perde nunca, que é a sua racionalidade. Então, todo homem é a imagem de Deus? É. E se ele é mau, ele é a imagem de Deus? É. Se ele é um assassino, ele é a imagem de Deus? É. Porque todos os homens são racionais. Se ele é uma pessoa com deficiência, alguma deficiência na inteligência, por exemplo, com síndrome de Down, qualquer deficiência que a inteligência fique lesada, ele é a imagem de Deus? É. Porque essa razão, essa racionalidade, essa inteligência, ela está na nossa alma, e todos os seres humanos têm alma. Então, se você é um pouco mais ou um pouco menos inteligente, isso não vai fazer diferença. Está lá na sua alma. Então, todos são a imagem de Deus. Então, nesse sentido, estamos todos iguais. Sendo bom, sendo mal, sendo pessoa com deficiência, todos são a imagem de Deus. Ele criou todos a imagem de Deus. E isso é a imagem, né? E a semelhança? A semelhança vem rompida com o pecado. E a semelhança consiste naquilo que é, no homem, belo, verdadeiro e bom. E aí nós temos um desequilíbrio. Uns são bons, outros são mais ou menos, outros são péssimos. Aí sim, desequilíbrio. Aí desequilibra. E quanto pior for a pessoa, mais a razão dela que ela tem está perturbada. Ela raciocina de forma... A raciocínio da pessoa está na direção da sua bondade. A raciocina cada vez pior. Ela é ainda imagem de Deus porque não perdeu o raciocínio. Por exemplo, quando a gente fala assim das pessoas que ficam loucas, elas continuam raciocinando. Se você, às vezes você diz assim, tem um louco que ele se diz Napoleão, e ele está raciocinando que ele é Napoleão, ele não perdeu a razão. Ele não está raciocinando como nós, mas ele continua raciocinando. Ele pensa, ele continua pensando. Muito bem. Isso é que é perdido e desequilibra tudo, que é a bondade, a beleza e a verdade. E aí nós vamos ter desequilíbrios. Porque nós todos temos o nosso lado que não é verdadeiro, que não é bom. Todos têm. Que não é tão no sentido da beleza espiritual, isso, se a gente tem essas coisas, evidentemente que a beleza espiritual também está lesada. E aí, como é que a gente lesou isso? Também o livro de Gênesis aponta para essa lesão, como é que isso ocorre, que é exatamente o pecado das origens. Quando Deus cria o paraíso, entrega nas mãos do homem. E ele diz ao homem que ele pode, já fez tudo, né? Já tem fruta, tudo já foi feito, água, tudo. O último da criação.
Por que a gente também é o último da criação? Porque a gente precisa de tudo isso que tem na natureza para viver. A gente não vive sem nada disso. Então, isso tinha que ser criado antes, para que a gente pudesse viver. Por isso foi criado dessa forma. E ele diz aqui, no Gênesis, Deus mesmo que está dizendo, e ele via que tudo era bom e muito bom. Então, ele coloca o homem com mais duas realidades, além da razão, a vontade e a liberdade. Então, o homem é um ser de razão, vontade e liberdade. A razão e a vontade, em nós, às vezes brigam terrivelmente. Em nós mesmos, nós conosco. Simples, um exemplo simples é, por exemplo, quando a gente está fazendo regime, por exemplo. Aí começa aquele negócio. Estou com vontade de comer doce. Ainda mais se você sair, for numa festa e não sei o quê, e aqueles negócios. Homem não é tanto de doce, mas a cerveja também engorda. Estou com vontade de beber a cerveja, estou com vontade de comer o doce, aí começa aquela coisa. Vocês sabem, isso é uma coisa simples. Começa a sua razão dizendo, ninguém sabe, mas você começa, mas eu estou de regime, mas não sei o que lá, mas estou com vontade, enfim. Você começa numa briga que você quer comer e você está de regime, então a sua vontade diz, eu quero comer doce, e a sua razão diz, mas você está de regime. Homens e mulheres, você, por exemplo, nós, as pessoas casadas, às vezes alguém está, coisa agora, vocês acham que eu posso falar que é adulto, com criança não dá para falar isso, mas, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa dando em cima de você, e aquilo te incomoda, mas às vezes até você fica meio vaidoso e tudo mais, mas você tem que cortar a vaidade, cortar tudo, em nome daquilo que você construiu na sua casa. E a razão e a vontade. Sempre é a razão e a vontade. Se vocês virem as discussões internas que a gente tem, que não precisa contar para ninguém, é a razão e a vontade que estão junto ali. Estou com vontade de sair, mas não posso sair por causa da pandemia. Mas já não está tanto assim. Aí começa aquele negócio. Mas vou sair ou não vou sair? Já estou cansado de ficar dentro de casa. Mas e se eu ficar com coronavírus? Aí começa. É a razão e a vontade. É sempre uma briga. Mas tem horas que elas combinam perfeitamente, também não é o tempo todo disso, né? Tem horas que a razão combina muito bem com a vontade e dá tudo certo, e enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nessas brigas, principalmente, que a gente tem que escolher, porque quando a razão e a vontade estão ok, não tem problema nenhum. Eu sou solteira, vejo um rapaz bonito, ele está olhando para mim, está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu vou olhar, vou conversar, pronto. Eu sou casada, já tem problema. Então, tem horas que está combinando, tem horas que não combina nada. E quando não combina nada, a gente tem que escolher. Ou a razão ou a vontade. E isso é, por que a gente pode escolher? Porque a gente é livre. E só a gente pode escolher, e só a gente escolhe. E muitas vezes você tem alguma coisa que você tenha que escolher, coisas que não são assim tão enroladas, como, a pessoa está dando em cima de mim, eu sou casada, mas, por exemplo, eu tenho um filho que quer estudar fora do Brasil, e eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ele, e aí eu começo. Mas ele queria tanto, e deve ser muito melhor estudar do que aqui, porque o estudo aqui é uma porcaria, mas ao mesmo tempo, e aí, se ele for, e se acontecer, e vai ficar sozinho, mas não sei o quê, é sempre essas coisas. E você tem que escolher. E você pode escolher, porque você é livre. E quando ali, no Gênesis, Deus coloca uma árvore, a árvore do bem e do mal, e diz que eles não escolhessem, quer dizer, que eles não tocassem naquela árvore, ele botou ali a nossa liberdade para que a gente pudesse ser livre. Porque se a gente não puder ser livre, a gente é escravo de Deus. Então, ali ele deixou a nossa liberdade à vontade, mas avisou. Avisou que se a gente comesse, se eles comessem do fruto, eles morreriam, e o pecado entraria no mundo. Foi avisado, não foi sem saber. E aí entrou essa discussão da razão e com a vontade, porque ainda ali, acima de tudo, tem uma figura, que é a serpente, que é entendida como o diabo, e ela, então,
Ali, por ali, a gente já vê que o anjo foi criado antes da gente. E ele está ali, ele também teve que escolher, ele fez a própria escolha, como os outros anjos também fizeram escolha. Não tem quem não tenha feito escolha. Todos nós vamos fazer escolhas o tempo todo, assim como os anjos também fizeram. Então, ali tem o anjo que começa a minar a ideia de que Deus é bom, de que Deus está falando a verdade, de que, não, que aquilo que o homem fosse fazer não tinha problema nenhum. E ele diz, o que Deus disse para você, falando com Eva? E aí a Eva diz, Deus disse para eu não comer o fruto, porque se eu comesse o fruto, a gente morreria. E aí a serpente, não vai morrer nada, que se vocês comerem o fruto, vocês serão como deuses e conhecerão o bem e o mal. E aí aquela palavra ficou, serão como deuses e serão como deuses. Então, Deus tem medo de mim, né? Ele não quis me botar de forma... Ele, quer dizer, deu essa ordem porque ele sabia que eu seria como ele. Então, ele está com medo de que eu faça frente a ele. Eu, homem, faça frente a ele. Então, vem sérias coisas que até hoje a gente tem essa história de querer ser como Deus. Eu acho que todo mundo, um dia, num momento da vida, queria ser como Deus. A maioria, pelo menos. E aí, pronto, lá vem a razão e a vontade de novo, a escolha foi feita por comer o fruto. Como a gente tinha sabido, como ela tinha sabido, tinha sido dito que entraria a morte no mundo, foi o que aconteceu. Não somos deuses, não somos como deuses, não sabemos no futuro nada, é uma coisa assim que a gente nem imagina, porque Deus sabe tudo. Entrou o mal no mundo, o sofrimento, a morte, porque ali a imortalidade estava assegurada. Entrando a morte, porque quando ele diz assim, entra a morte, é porque a imortalidade estava assegurada, não ia morrer. E agora nós temos isso aqui, que a gente vive hoje. Resultado, nesse momento, do relato do paraíso, as portas do céu se fecham para o homem, porque o homem escolheu sem Deus, contra Deus, e então se separaram, Deus e os homens para um lado, Deus para o outro. E essa separação, ela é ainda muito presente nos dias de hoje. Hoje nós temos uma relação com Deus muito distante, os que têm ainda têm distante e muitos não têm nenhuma. Resultado, isso foi a escolha de Deus, ele resolveu agir desta maneira. Então ele vai começar um resgate do homem. Ele vai resgatar, vai fazer um resgate, vai buscar resgatar o homem. E a maneira que ele resolve fazer é essa. Vai desde o início, então, aí nós temos dentro da Bíblia toda essa pedagogia, a maneira como Deus vai resolver, então, resgatar o homem. Isso que tem escrito é isso. Como é que você vai ser resgatado? E ele vai, então, trazendo no Antigo Testamento pontos que tem dentro de nós, mas que muitas vezes a gente não quer ouvir, e estão lá porque a gente é imagem e semelhança. Então, nós temos, por exemplo, quando a gente pensa na gente mesmo, medo de morrer. No geral, temos medo de morrer. Mas se eu sou um assassino, eu não tenho medo de matar. Eu mato. Mas se alguém vier na minha direção, eu tenho medo de morrer. Eu peço clemência. Porque isso está dentro de mim. Tudo que eu olho ali dentro daquele, que aí são os mandamentos da lei de Deus, uma maneira de como eu devo me comportar, vamos dizer assim, para chegar à vida eterna. Essa vida eterna, né? A vida eterna na vida divina, na vida divina. E agora, depois que Jesus
morre, ressuscita pelos pecados de todos os homens, todos voltam a ter a imortalidade. A gente morre como ele morreu na carne, né, vamos dizer assim, mas a gente tem a imortalidade recuperada. Só que, volto a repetir, pela doutrina e pelo que Jesus diz, há dois caminhos, o céu e o inferno. Então, imortalidade para o céu e imortalidade para o inferno. Céu é o quê? Viver a vida divina. Inferno é o quê? Viver longe de Deus, para sempre. Então, hoje nós temos essa ausência de Deus, por exemplo, quando você vê os julgamentos, quando você estuda direito ou vê os julgamentos, se alguém aqui é do direito sabe disso, que o Estado é laico. Nenhuma religião é admitida no Estado para que ele julgue. Você diz o Estado pode ser neutro, o Estado pode ser neutro, só que eu não sou julgada pelo Estado. É uma maneira de dizer, eu sou julgada por aqueles homens que estão ali. E aqueles homens que estão ali têm ou não têm sua religião, podem ser ateus, ou podem ter outra religião, qualquer outra, de todas essas que aqui temos no Brasil, porque o Brasil é um país que alberga várias religiosidades, né? Não acho que tenha grandes preconceitos. Acho que, pelo menos até hoje, caminha razoavelmente tranquila essa mistura de religiões que a gente tem aqui. Não sei se daqui para frente não vai ficar assim, mas até agora é mais ou menos tranquilo, não vejo grandes problemas. Cada um tem a sua. A Nilvana disse que na família dela cada um tem várias religiões dentro da própria família, porque é uma família grande. A minha também tinha, na maioria das nossas religiões, das nossas famílias tem espiritismo, tem religiões africanas, gente que segue outras coisas. É o mais comum. O menos comum é ter, mas tem também, judeus, porque eles são fechados na sua própria religião, não se misturam muito, e muçulmanos que também são fechados na sua própria religião e que não se misturam muito. Mas os brasileiros, em geral, têm tem um nome, sincretismo religioso, que várias religiões na mesma família, com várias religiões, e é protestante, e é católico, e é, enfim, muita coisa. Então, enfim, resumindo, porque já são 8 horas, eu tinha proposto para a Neurênis para a gente fazer 1 hora só, porque para não ficar muito cansativo, eu acho que fica muito cansativo ficar assim olhando para a tela, né? Então, assim, eu vou resumir aquilo que eu disse, e vocês, se tiverem alguma dúvida, aí vocês me perguntam. O que eu disse, em resumo, é que o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, é o livro em que Deus fala e cria tudo que existe, inclusive o homem, criado à sua imagem e semelhança. A cada momento da criação, Deus vê que tudo é bom. E ele dá ele diz para o homem, olha, eu pus você aqui no paraíso, mas você, por favor, não me coma aquela árvore ali, porque se você comer aquela árvore ali, você morre. Mas, em razão da nossa liberdade, era preciso que fosse assim, porque senão a gente seria escravo. Deus quer que a gente chegue a Deus por amor, se não for por isso, não vai chegar. Mas não pode ser por escravidão, não pode ser porque a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente pode fazer o que a gente quer e depois a gente responde pelo aquilo que a gente fez. Mas até mesmo, por exemplo, a gente pensa, mas como é que Deus permite? Mas ele tem que permitir, porque senão ele está travando a minha liberdade. Eu, por exemplo, posso fazer coisas menores do que matar uma pessoa, mas faço erros menores. Eu faço menores. Todo mundo faz, todo mundo erra. E ele não me travou na hora que eu errei. Eu fiz, todo mundo fez. Não teve ninguém que viesse na minha frente e disse, olha, eu fiz. Seja uma fofoca, seja qualquer coisa menor do que um assassinato, que eu quero dizer. Então, e depois eu tenho toda a minha vida para pensar naquilo que eu fiz. A mesma coisa, você vai subindo os graus das coisas, um estupro, um assassinato, uma coisa assim, vai subindo de grau. E é permitido por Deus? É. Por quê? Porque o julgamento de Deus é muito diferente do nosso. A gente tem que ter isso em mente. Aqui é um lugar em que a gente vai escolher o que a gente vai fazer. A gente vai ficar o tempo todo nessas escolhas.
de razão e vontade. Vai ficar essa coisa eternamente, até eternamente, mas dizer, até o fim da nossa vida, né? Mas a visão de Deus é muito diferente da nossa. Então, por exemplo, quando você tem uma criança que é assassinada, por exemplo, criança, ela se ela for batizada ou se ela não for batizada, ela só tem, por ser criança, o pecado original, ela não tem outro. Não deu para cometer nada. Então, a visão de Deus é muito diferente. Essa pessoa, essa criança, ela está salva. E nós, enquanto estamos aqui, que temos tanto tempo para pecar, talvez não seja igual a criança. Então, na visão, se você tem uma visão divina, quanto menos pecados você comete, melhor para você. E quanto mais tempo a gente tem na vida, é possível que a gente peque muito mais. É possível que não, existem os santos, né? Mas é possível que sim. Então, a gente tem que ter essa visão. E que se ele faz o homem livre, ele não pode cortar a liberdade do homem. Senão ele está agindo ao contrário do que ele fez. Deus não é igual a gente. A gente faz uma coisa e aí não faz o que a gente quer, a gente já quer mudar de ideia. Deus não é assim. A ideia dele é certa, a ideia dele é correta, então ele não tem por que ficar mudando. A nossa nem sempre está certa, nem sempre a gente consegue ver, até porque a gente não prevê. A gente não tem como prever muita coisa, a gente toma uma atitude e a gente não pode prever o que vai acontecer. Então, naquele momento parece a atitude correta a se tomar, e quando a coisa desanda, e não era nada disso, e a gente muda. Por quê? Porque não previu certas coisas, não estava sabendo que isso ia acontecer. Não é o caso de Deus. Ele sabe tudo. Então, toda atitude divina é perfeita. Não tem erro. Não tem como, uma vez que ele dê liberdade, agora você não faz isso, agora não pode. Para isso mesmo, ele deu para a gente razão, vontade e amor para poder pensar e não fazer as coisas. A gente tem também o amor. Agora, se a gente vai se afastando, é isso que eu falei, quanto mais você se afasta do bem, mais você vai ter uma razão toda atrapalhada, vai raciocinar mal. Mas a gente tem toda a possibilidade de raciocinar corretamente. E outra coisa, digamos que a gente não tenha, sei lá, por exemplo, pessoas que são criadas de qualquer forma, que têm traumas profundos, raciocinam completamente diferente do resto? Raciocinam completamente diferente do resto, a possibilidade de ser assim é essa mesmo. Mas aí você tem um encontro com Deus, no que a gente não sabe como é que é, porque ele vai buscar cada um, assim como ele foi buscar o povo inteiro, e que vai buscar do início, do primeiro ao último homem, ele vai buscar cada um de nós. Como será e como é, eu não sei explicar, mas eu sei que é assim. E o último suspiro, o que acontece? No nosso último suspiro, digamos que a gente, com Hitler, por exemplo, de campos de concentração e etc. Digamos que esse homem tenha se arrependido no último suspiro. Ele está salvo, porque Deus não veio para crucificar ninguém, ele mesmo foi crucificado pelos nossos pecados. Ele está salvo. Porque ele veio para perdoar e não para crucificar. Então, essa é a doutrina que ele deixou. A doutrina que Jesus deixou é essa. Até o último momento eu posso voltar atrás. Até o último momento é momento de amor. Até o último momento. Mas a gente não sabe como é que vai ser o último momento de cada um. A gente não conhece isso. A gente não tem bolinha de cristal. Mas é assim. E assim como esse último momento pode me modificar, ele também pode, quer dizer, me modificar para o bem, também pode me modificar para o mal, eu me achar injustiçado, enfim. Cada um vai saber como é que vai ser o seu último momento. Mas esse é um momento crucial, que é o momento da passagem. Né? Então, ele é crucial. E este pecado original, que é o pecado das origens, é que dá nessa questão da morte física, e que faz com que o Cristo, o Filho de Deus, venha à Terra como homem e morra pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados, do primeiro ao último homem. Todos eles estão contemplados nesse ato. Os que já morreram e os que ainda não nasceram. Estão todos contemplados. E vai ser agora a escolha de cada um. Ele deixa a liberdade de cada um, para que cada um o siga
que cada um vá buscar dentro de si o amor. Porque o mandamento, o principal, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é o próximo mais do que a mim, nem nada, é como, é igual. Nós temos aqui uma igualdade no nosso amor. Então, por hoje, eu encerro aqui, e aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Nada? Entenderam tudo? Muito bem explicado. Muito bom. Nós vamos continuar, porque esse é o fundamento da doutrina. Porque eu dou aula também. E, às vezes, a gente acha assim, olha ali naqueles 10 mandamentos, mas aquilo ali se incomoda um pouco com os mandamentos, né? Porque eles são baseados no amor. Eles não são baseados, eles não são legais. Eles não são que nem pagar IPTU, fazer imposto de renda. Eles não são legais nesse sentido. Que eu faço porque eu sou obrigado. A gente não é obrigado. A gente tem que ter na cabeça que a gente não é obrigado a nada. A gente faz aquilo porque a gente quer chegar, quer ser melhor, quer amar a Deus, e é necessário. Quer perdoar, porque a gente quer perdoar. É necessário. Tudo isso é necessário. E a gente só consegue perdoar quando ama. A gente não consegue perdoar por outra maneira. Quando a gente vai no psicólogo, eles perguntaram, você perdoou? Se a gente está lá falando de alguma coisa, fazemos a escolha, exatamente, Nilvana. Você perdoou? Não quero, não consigo, não sei o quê. Aí ele diz para você, o psicólogo, mas se você não perdoar, você vai ser infeliz. Toda vez que você pensar nisso, como é que vai ser isso? Então, vou terminar com, olha só o que aconteceu. E é difícil você, às vezes, colocar isso na cabeça de alguém, porque situação difícil. A gente estava numa catequese, isso aí já era, você vê como é que muda, né? Enquanto eu estava falando para vocês que a garotada é alegre, brinca e tudo, esta, de repente, me vira e diz assim para mim, mas você acha que a gente tem que perdoar tudo? Aí eu, tem que perdoar tudo, mas eu não sabia com o que ela vinha. Aí ela disse assim, ela nunca mais, eu não sei se ela se arrependeu do que ela disse, ou se ela não sei. Porque a sala cheia, ela virou e disse assim, a minha mãe foi estuprada. Aí a garotada parou, e eu junto, né? A gente nunca imagina que alguém vai ser assim, tão assim. E você acha que ela tem que perdoar? Olha. E aí eu falei, ela tem que perdoar. E se ela não perdoar, todas as vezes, inclusive que ela lembrar, ela não consegue viver plenamente mais a vida. A felicidade vai escapar das mãos dela. Isso é uma coisa divina, mas também é humana. Aí eu falei para ela, os psicólogos sempre falam isso para nós. Aí ela disse assim, mas nem eu perdoei, como é que você quer que ela perdoe? E é difícil você falar para uma menina de que eu nem sei porque que ela disse que eu não perdoei, eu não perguntei nada, ela foi embora e ela nunca mais voltou. Porque todo mundo também ficou olhando para ela, porque ninguém esperava que ela colocou a mãe dela numa situação, expôs, né? Fez uma exposição que eu nem sei se ela contando para a mãe depois talvez tenha dito, mas para que você foi falar? Não sei o que aconteceu. Eu sei que a menina não voltou mais. Mas vocês vejam como essas coisas infantis, eu não consegui entender, não sei se ela é a filha, se, por exemplo, do estupro ela nasceu, não sei. Eu sei que ela não me perdoa. Não sei se ela viu. Mas vejam vocês como é difícil as coisas que nós trazemos na bagagem, problemas que a gente tem na nossa infância, principalmente, elas ficam marcadas. E a gente só consegue escapar deles, verdadeiramente, se a gente conseguir amar. Agora, como é que eu amo uma pessoa que fez um negócio desse? A pergunta é profunda, é difícil de explicar isso para uma menina de 14 anos.
porque ela não alcança ainda. Mas eu só posso apelar para Cristo. Eu não tenho outra maneira de fazer isso, porque é uma barbaridade. Então, eu não tenho como eu, sozinha, desculpar isso. Eu tenho que me render e dizer, se o senhor não me ajudar, eu não desculpo isso nunca. E isso e outras coisas tantas que acontecem na vida. Então, os sacramentos, vocês vão fazer o sacramento da crisma, mas o sacramento da confissão, o sacramento que é esse, que eu peço perdão a Deus por aquilo que eu não consegui fazer bem feito, eles são a graça divina que vão agir em nós, e a gente precisa dessa graça divina. O mundo está indo para um lado, e se eu não me ajoelhar e pedir a graça divina, eu vou odiar daqui para frente, mas não sei quantas pessoas, porque ele está ficando bárbaro, ele está ficando muito mais duro do que ele já foi. A gente vai estar vendo, começando a ver coisas, e você olha e diz assim, nossa, mas está ficando esquisito. Era estranho, mas está ficando muito mais. Está ficando, assim, uma coisa de maldade por maldade. Por exemplo, estava vendo hoje que, acho que o presidente, nem sei se a Coreia tem presidente, eu sei que ele tinha sumido, achavam que ele tinha morrido, mas eu não sei se bem se é presidente. O coreano. Ele disse o seguinte, pois agora quem tem cachorro, olha, uma bobagem, quem tem cachorro de estimação não pode mais ter. Então, agora estão entrando nas casas das pessoas e matando todos os cachorros. Você não pode ter cachorro de estimação, porque isso é coisa de burguês. Está escrito no jornal. Então, você fica olhando aquilo, mas que coisa sem sentido, a pessoa não pode ter cachorro. Quer dizer, é maldade pela maldade, não quero que você tenha cachorro, você não vai ter mais cachorro nenhum. Então, assim, e isso começa assim. Começa com cachorro. Daqui a pouco ele diz para você, olha, eu vou pegar os seus filhos, porque você não, o Estado é que vai educá-los. Você vai ter que deixar, porque senão ou morre o filho ou morre você. Então, eu acho que nós vamos ver muitas coisas daqui para frente. E se a gente não pedir a Deus que ele realmente nos invada mesmo com o amor, a gente vai odiar. A gente vai ter que escolher. Isso é muito sério. A gente vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Ou a gente vai escolher o amor e a gente só vai conseguir isso com a infusão da graça divina em nós, ou a gente vai realmente para um outro lado. Porque ele é o líder supremo da Coreia do Norte. E, Wagner, você viu isso no jornal? Pode falar no microfone. Pode falar. É porque só podem falar, não precisa ficar no chat escrevendo, não. Quando vocês quiserem falar, pode falar. Você viu? Não, eu pesquisei aqui agora, quando você falava. Você leu a história do cachorro? Não, do cachorro não. Mas começa com o cachorro. Então ele está matando os cachorros. E como está escrito no jornal, como eles comem também o bicho, ou vai matar por matar e vai matar para comer. Então, assim, vamos pedir a Deus que a gente consiga realmente ter amor dentro da gente, porque senão eu acho que nós vamos acabar odiando as coisas assim num grau muito alto, porque as coisas começam a você ter ódios assim, como é que o tio, o negócio do estupro da menina, como é que o tio faz isso com a menina, como é que o pai faz isso com a menina, e aquilo começa a crescer na nossa cabeça. E no final das contas, isso vai tomando um vulto dentro da gente, e não é para ser assim. Por mais que alguém esteja errado, a gente precisa de um amor semelhante ao amor de Deus. Ele deu a vida pelos que estavam errados também, não deu a vida só por certo. Deu a vida por todos. E todos, entre todos, nós temos ali Hitler, temos o estuprador da filha, o estuprador do tio, são todos. São todos. Ele não fez acepção de pessoas. Somos nós aqui. São todos. Wagner, você está procurando a história do cachorro? Eu estou vendo o Wagner olhando no computador. Pois eu ponho a história do cachorro aqui.
Bom, vocês têm alguma dúvida? Disseram que não tem. Então, vamos encerrar. Cadê o Jailson? Deus falou que estava aqui. Jailson sumiu. Só para falar aqui, eles são obrigados a dar os cachorros lá para os restaurantes. É isso? Não é? Os cachorros de criação, que a pessoa está criando. Tá vendo? Que é símbolo de burguesia. E eles estão passando por um momento difícil agora, sabe? É, símbolo da burguesia é ter cachorro. Desde quando o burguês tem cachorro? Que burguês com cachorro? Todo mundo sempre teve cachorro. Então, assim, por isso que eu estou te dizendo, começa com cachorro. Eu não sei onde vai parar, as coisas estão ficando muito estranhas. Muito bem, então já que o Jailson... Pior é que vai ficar gravando, porque é o Jailson e a Neurente, cadê? Só para reflexão. E a história de quem perdoa é Deus, devemos... Uai, que você tirou? Devemos mesmo o quê? Eu não consegui ler até o final. Deixa eu ver aqui no chat. Devemos mesmo nos dias de perdoar tudo ou esquecer, superar? Os tempos mudaram muito. Quem perdoa é Deus, mas nós também temos que perdoar. A gente não pode não perdoar. Se você não perdoar, você não aguenta. O fato da gente não perdoar é para a nossa sanidade, inclusive. Porque o não perdoar implica, em todas as vezes que eu penso no fato, aquilo me exasperar de maneira terrível. A mim que não perdoei. É um fato da nossa própria sanidade mental. Perdoar não é esquecer. Porque você lembra do fato, você não esquece o que aconteceu. Não é bem que eu esqueci o que aconteceu. Perdoar é uma coisa em que eu posso olhar para você da mesma maneira que eu olhava antes. Embora eu não tenha esquecido o que você fez. Mas eu consigo conviver da mesma maneira que eu olhava antes. Agora, se eu não consigo conviver de jeito nenhum, por exemplo, os casais que se separam, às vezes, não conseguem mais conviver. Eles chegaram num ponto da relação em que aquilo não dá mais. Mas não tem mágoa nenhuma. Eu não consigo você por isso, por aquilo, por aquilo. Mas eu posso ver a pessoa e não tenho nenhum atrito interno quando vejo. O perdoar é eu não ter uma coisa dentro de mim. Não é eu falar, porque eu posso falar da boca para fora, está perdoado. Mas quando a pessoa está na minha frente, quando eu lembro da pessoa, quando eu penso no que ela me disse ou no que ela me fez, aquilo... Aí eu não perdoei. Mesmo que eu tenha dito que perdoei, né? Então, o perdoar, por isso que eu digo, é para a nossa própria sanidade. Porque a gente precisa ter paz de espírito. O perdoar é sinônimo de você estar tranquilo e em paz. Mas ele está vinculado ao amor. Agora, esse amor, como é que vamos ter um amor, às vezes, com pessoa que fez tanta coisa? Por isso que a gente tem que estar centrado no amor de Deus. Eu perdoo em Deus. E isso é só uma tentativa. Não tem como explicar isso. Isso é dito, mas pode não fazer sentido nenhum. Eu estou dizendo, você perdoa em Deus. Você perdoa em Deus como? É uma tentativa em que vocês, se quiserem, vocês começam a pedir a Deus para que socorra. Porque aí vocês vão conseguir entender o que é uma coisa que não se entende pela razão. Que isso não é racional. Aliás, o perdão não é racional. O perdão não passa pela razão, assim. Não é racional que eu quero dizer, assim. Ele está muito mais vinculado à minha vontade. Eu tenho vontade de perdoar você. Eu tenho vontade de fazer. E, às vezes, a minha razão me impede porque ela vem com aqueles pensamentos. Ah, mas você falou, você disse, você fez. E aí fica. Então, nesse caso, a vontade tem que suplantar a razão. E a vontade ela vai ter que estar ancorada em algum tipo de amor, que pode... Eu não tenho mais amor por você, às vezes. No caso de um casal, por exemplo. Eu não tenho mais aquele amor que me fez um dia gostar de você, me unir a você, coisas assim. Mas eu tenho o respeito, eu tenho, com tudo que aconteceu, por exemplo, dando um exemplo desse tipo, eu continuo respeitando você, e quando eu penso em você, aquilo que me fez mal, aquilo que foi o motivo da minha separação, enfim, aquilo já serenou. Eu já
te perdoei, mas não quer dizer que eu esqueci. E é mais do que superar, porque superar parece que o negócio é um obstáculo, né? É mais do que isso. O sentimento em si que você tem quando você de fato perdoa realmente é mais do que superação. E não é esquecimento. Você lembra. Mas você está na sua tranquilidade, não sente mais nenhuma coisa angustiante, vamos dizer assim, na hora em que você está perante aquela pessoa, ou na hora em que você se lembra dela. Não tem mais nada daquilo. Mas é uma busca, a nossa busca deve ser nessa direção. A gente tem que saber, é o seguinte, a gente tem uma grande dificuldade de perdoar, grande. E a gente precisa, então, buscar o porto seguro, que é Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Na verdade, a gente se ancora no amor de Deus, que é amor, amor mesmo. O amor se fez pessoa. É isso. Então, a gente se ancora nele para poder perdoar. E não vai ser o meu amor. Nós todos somos falhos nessas coisas todas. Um amor meio, não vou dizer que nem a nossa cara, mas é mais ou menos como a nossa cara, que o negócio não sai do jeito que a gente quer, a gente já fica meio. Todo mundo é assim, né? Então vamos lá. Ele é o líder, não recebi isso. Ah, esse é Jailson. Meu marido gosta de doce. Ai, Nilvana, isso aqui eu não tinha visto, não, estou vendo agora. Meu marido gosta de doce significa o quê? Fala aí, Nilvana, por que você botou que ele gostava de doce? O que era? Ah, de escolha. Ele fica nessa confusão, não vou comer, fica assim? Primeira, não, que você falou assim, não, os homens gostam mais de cerveja. Eu falei, meu marido gosta de doce. Exato, tá certo. É porque quando toma cerveja, eles dizem que não comem doce. Eu estava me lembrando dessa situação. Aí você botou, meu marido gosta de doce. Mas ele não deve ficar se torturando, porque ele não parece ser gordinho. Assim, não vai ficar se torturando. Isso não é tortura para ele. Não come. É tranquilo. Só tem que esconder por causa da diabetes, né? Ah, então virou tortura. Pronto. Então, de novo, não como, não como. Voltou para o como, não como. Aí tem que esconder por causa da diabetes, tá certo. Mas você vê, é sempre escolha, né? Ou por uma coisa porque é gordinho, ou porque está com diabetes, ou porque não sei o quê. Tem sempre a gente que ficar escolhendo, né? A vida inteira é assim. Tudo é escolha mesmo. Sempre. Que roupa eu vou, das mais simples às mais complexas. Que roupa eu vou, a gente escolhe os rituais. O que eu faço primeiro? Cada um, né? Quando acorda, escova dente, lava a cara, toma banho, toma café e depois escova o dente. São coisas que a gente foi escolhendo ao longo da nossa vida, cada um faz de um jeito, mas foram escolhas. Tomo banho de noite, não tomo banho de manhã para ir trabalhar, não, tem que tomar banho de manhã para botar roupa, porque senão não vou. Enfim, separa a roupa, não, tem gente que separa a roupa de noite, e aí de manhã já está aquilo todo arrumadinho, não separo nada, vai ver que está chovendo de manhã, vou ficar, pego na hora. Então, assim, escolhas. Chamar o Jailson de novo, Jailson sumiu. Neurênis? Oi, Lu. Olá, Neurênis. Cadê o Jailson? Porque quem é que está gravando? Porque aí eu fiquei com medo ele que está gravando, Eu não sumi, não, gente. É porque eu estou aqui há meia hora falando e esqueci de habilitar o microfone. Falha. Então tá bom, Jailson. Então, você e a Neurênis encerrem, por favor, para mim. Neurênis, oração final. Pode encerrar, Jailson. Não faça você que eu fiz a de entrada, então a sua. Então a gente deixa para um dos nossos catequizanos fazerem. Os catequizanos não são que nem os pequenininhos, agora não podem ficar fazendo. Mas assim, hoje, como é o primeiro dia, né, a gente está se conhecendo, eu vou fazer a oração final e na próxima semana os catequizandos já podem começar a fazer, tá bom? Show. Quero de forma muito especial agradecer por esse encontro, né, que foi muito gratificante, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e pedir a proteção de Nossa Senhora, né, por todos nós, que a gente tenha aí uma semana muito abençoada. Vamos rezar uma Ave Maria na intenção de toda a catequese, de cada um de vocês. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa semana a todos. Boa semana. Para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, tchau. Tá.